Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, eu queria estar conversando um pouco sobre as boas práticas no planejamento das redes FTTX. O objetivo dessa palestra é passar para vocês algumas dicas, né, alguns conceitos que eu considero importantes para que vocês possam estar otimizando o projeto de vocês. Vocês possam estar pensando na rede de vocês com o menor investimento possível, mas também pensando na rede de vocês, deixando essa rede preparada para um crescimento futuro. Tá bem? Essa é a ideia dessa apresentação e vamos começar. Bem, quando a gente pensa no planejamento da rede, muito frequentemente eu vejo o pessoal pensando em começar a fazer o planejamento definindo inicialmente qual vai ser o cabo principal, quantas fibras vai ter esse cabo, e também definindo qual é a rota desse cabo, por onde tem que passar esse cabo. Bom, na verdade, essa é a pior maneira da gente pensar um projeto. Tá? Um projeto ele é bem melhor planejado, bem melhor pensado, se a gente começa a pensar o projeto do cliente em direção à central. Tá? E é esse passo a passo que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, de acordo com esse fluxo, né, na tela aí para vocês, a primeira coisa que nós deveríamos pensar para definir um projeto é definir a área de cobertura, né, que nós pretendemos executar esse projeto. A área de cobertura, pessoal, é uma área que vocês podem definir como sendo algum bairro que vocês queiram fazer o projeto, ou alguns bairros, ou então até mesmo toda uma cidade, claro, dependendo do tamanho da cidade. Tá? O próximo passo, aí como entendo o perfil do cliente, é para a gente poder determinar com um pouco mais de precisão, um pouco mais de detalhe, quem é o nosso cliente, né? O que esse cliente espera de nós, quais são os serviços que ele está buscando da nossa empresa, quanto que ele está disposto a pagar por esses serviços. Isso, pessoal, é extremamente importante porque é o que vai dar base para depois o faturamento da nossa empresa. Se a gente errar nesse ponto e depois não ter um faturamento planejado inicialmente, é sinal que a nossa rede vai estar fadada ao fracasso, ou seja, nós não vamos conseguir um retorno do investimento esperado. Tá? Então, muita atenção nesse ponto. Entenda o teu cliente, saiba o que ele está querendo de vocês. Muito bem, o próximo ponto, defina a taxa de penetração desejada e o splitter de atendimento, diz respeito ao seguinte: nós nunca construímos redes, claro, com algumas exceções sim, mas de uma forma geral, nunca construímos redes pensando em atender 100% das residências, 100% dos pontos comerciais que nós temos numa área ou numa cidade. Sempre a gente vai estar pensando em fazer o atendimento de uma porcentagem dessas residências. Isso a gente define como taxa de penetração. Né? Então, definir a taxa de penetração é um dos pontos principais e um dos pontos iniciais também do projeto. E vem também do quê? Vem do estudo de demanda que a gente realizou no passo anterior. Conforme a expectativa que a gente tem vinda do estudo de demanda, a gente consegue definir uma taxa de penetração adequada. Muito bem. A partir da taxa de penetração, a gente passa a definir um tamanho da célula de atendimento, ou seja, minha célula de atendimento, uma célula de atendimento é compreendida por uma caixa de atendimento e um splitter. Mas qual vai ser a abrangência dessa caixa? Normalmente essa caixa é para 8 atendimentos, mas essa caixa vai agrupar uma região maior de residências. Ou seja, conforme a taxa de penetração, nós vamos ter uma área maior ou menor de área de cobertura.
Tá? Isso nós vamos ver com um pouco mais de detalhes mais à frente, quando eu detalho esse passo a passo para vocês. Bem, a partir desse ponto, então nós podemos já posicionar os splitters de atendimento e definir, como eu falei para vocês, a abrangência. O que eu quero dizer aí, e vocês vão ver um pouquinho mais à frente, é que cada potencial cliente, desde o momento do projeto, eu já sei por qual splitter de atendimento eu vou fazer o atendimento a esse cliente. Muito bem, então já nesse ponto, chegando aí na metade dessa metodologia, a gente já definiu a área de cobertura, já entendeu a demanda que nós temos, já definiu taxa de penetração e definimos os nossos splitters de atendimento. Veja que nós estamos vindo o quê? Do cliente para a central. Não é? E aí o próximo passo é definir qual é a máxima banda alocada que a gente vai projetar a nossa rede. A banda alocada nada mais é do que um conceito que define qual seria a banda full se todos os clientes estivessem navegando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu tiver uma velocidade de uma porta, no caso, por exemplo, um EPON, uma OLT EPON de 1 gigabit por segundo, e eu divido essa porta por 64 ONUs, eu tenho por volta aí de quase 16 MB alocado por cliente. Tá? É importante a gente definir essa banda alocada, porque a partir dela a gente consegue estimar qual é o máximo plano, qual é a maior velocidade em termos de plano que a gente pode vender para os clientes. Muito bem, depois disso a gente já consegue definir qual vai ser o nosso splitter de distribuição. O splitter de distribuição é aquele primeiro splitter que pega o sinal da OLT e distribui para as caixas de atendimento. E muito bem, depois que nós temos todas as caixas de atendimento posicionadas, já sabemos quais os splitters de atendimento vamos utilizar, já sabemos onde estão posicionadas também as nossas caixas de distribuição e quais são os splitters de distribuição que nós vamos usar, então agora é hora da gente definir as nossas rotas de cabo. Inicialmente a gente vai pensar na rota de distribuição, que seria os cabos que saem das caixas de distribuição e vão para as caixas de atendimento, e logo depois definir o nosso cabo de alimentação, que nada mais é do que o nosso cabo de backbone que sai da central e vai interligando nossos pontos de distribuição. E claro, a gente tem que sempre ter atenção com quantos dBs nós vamos estar inserindo na rede. Esses dBs vão ser provenientes de perdas, que vão vir de emendas, que vão vir de conectores, que vão vir dos splitters e da própria fibra ótica. Tá bem? Bom, para a gente então falar um pouquinho desse exemplo e dessa metodologia. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir uma área de cobertura para o nosso projeto. Nesse exemplo aqui, essa faixa em amarelo, né, esse achurado, desculpa, amarelo não, esse achurado em verde vai ser a nossa área de cobertura. Sendo que esse ponto aqui, onde tem essa casinha, seria o posicionamento da nossa central, da nossa OLT. Tá? Essa área ela tem 2 km nesse sentido e aproximadamente 1 km nesse sentido. Ou seja, é uma área onde a gente tem aproximadamente 2 km quadrados. É uma área que eu considero interessante para fazer um projeto FTTH. É claro que a gente pode pensar em áreas muito maiores, né? Mas o projeto começa a ficar muito complexo. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo um pouco mais simples. Tá? Bem, seguindo na nossa linha, a primeira etapa já foi definida, que foi definir a área de cobertura. Então vamos passar para entender o perfil do nosso cliente. Então nós precisamos agora fazer um levantamento de campo, de preferência fazer uma pesquisa, para identificar qual é realmente o potencial de cliente que nós podemos ter com uma rede FTTH. E levantar, sobretudo, qual é a demanda que a gente pode ter no nosso serviço. Veja, eu estou usando um termo aqui chamado demanda. E demanda não é o desejo do cliente em ter um serviço. Demanda é o desejo do cliente em ter o serviço
e a possibilidade do cliente pagar por esse serviço. Né? Então, vamos para a rua fazer uma pesquisa, e aqui, gente, cada bolinha dessa aqui está representando uma casa, né, que nós temos aí nessas ruas que a gente está estudando. E essas estrelinhas em verde estão sendo apontadas como clientes em potenciais. Tá? Então, essa foto me dá uma amostra de como seria o quê? De como seria a minha taxa de penetração para esse projeto. Para a gente poder definir a taxa de penetração, nós temos que lembrar o quê? Normalmente a gente vai estar trabalhando com caixas de atendimento com splitters 1:8. Então veja, se eu pensar em usar uma caixa com um splitter de 8 atendimentos e pensar numa taxa de penetração de 10%, esse splitter ele estaria abrangendo uma região de 80 casas. Da mesma forma que se eu continuasse pensando no splitter 1:8 com uma taxa de 50% de penetração, eu teria esse splitter abrangendo uma região de 16 casas. Não é muito interessante a gente pensar em taxas de penetração muito baixas, porque as taxas de penetração muito baixas implicam que o meu consumo com cabo drop vai ser muito alto. Também não é muito interessante a gente pensar em taxas de penetrações muito altas, porque agora o consumo do cabo drop é muito menor, em compensação o número de caixas de atendimento tende a crescer muito e elevar muito o custo do projeto. Essa taxa de penetração, como eu disse para vocês, tem que partir do estudo de mercado. Mas, sinceramente, se vocês não têm um estudo de mercado disponível ou achar um pouco difícil obter essa informação, eu diria para vocês que taxas de penetração iniciais, pelo menos, em torno aí de 25% a 30%, ou chegando mesmo até 40%, eu diria que essas taxas de penetrações iniciais, conforme o sentimento de vocês, podem ser bastante interessantes. Tá? Então, recapitulando aqui, entre 25%, 30% e 40% é uma taxa inicial. Não vai ser o caso do nosso projeto. No nosso projeto nós vamos estar falando de 15% de taxa de penetração inicial. Bom, esclarecendo um pouquinho mais para vocês sobre consumo de drop, eu queria mostrar para vocês qual é o impacto que a gente tem, né? Qual seria o consumo de drop nos nossos atendimentos, simplesmente de estar posicionando bem ou posicionando mal o nosso splitter de atendimento. Veja, esse triângulo aqui agora ele está representando uma caixa de atendimento. E essa caixa de atendimento vai estar com um splitter de 16 portas e esse splitter sendo conectado em cada casinha dessa aqui, cada círculo dessa é uma casinha, e eu tenho de frente 10 metros de lote desses terrenos. Eu considerei que eu gasto 10 metros como uma distância de abordagem nessas casas, né? Essas distâncias aqui verticais. E claro, para chegar na segunda casa eu gasto mais 10 metros, que seria a frente do lote, mais 10 metros de abordagem. Então eu estaria gastando 20 metros com essa segunda casa, 30 com a terceira, 40 com a quarta e assim sucessivamente. Bem, nessas condições, se eu pensasse em ter um splitter 1:16 e taxa de penetração de 100%, significa atender todas as 16 casas abrangidas por esse splitter, eu estaria falando em gastar 720 metros de drop. Pois bem, simplesmente se eu mudar de posição o splitter e passar o splitter para o centro da célula, vejam só o impacto no consumo de drop. Esse consumo de drop caiu de 720 metros para 480. Tá bem? Agora vejam, se ao invés de um splitter 1:16 nós utilizássemos na mesma célula de 16 casas 2 splitters 1:8, nós estaríamos falando agora de um consumo de drop de 320 metros.
Então veja que nós tínhamos antes, né, nessa situação, 720, melhoramos o consumo usando o drop melhor posicionado, melhoramos para 480 metros, e tendo duas caixas ao invés de uma só, né, duas caixas com dois splitters 1 para 8, nós passamos a 320 metros de drop. Né? Tudo isso com taxa de penetração de 100%, gente, que foi um exemplo para vocês perceberem como é que é o impacto do drop, mas como eu disse para vocês, não é viável economicamente nós pensarmos nesse tipo de projeto. O custo com caixa de atendimento seria muito alto. Mas vamos ver o mesmo conceito, o mesmo exemplo, se nós utilizássemos uma taxa de penetração de 50%. Então agora o meu splitter 1 para 16 aumentou a área de abrangência, ele está fazendo uma abrangência de 32 casas. Nessa condição, nós estaríamos falando em gastar 800 metros de drop, utilizando uma caixa e um splitter 1 para 16. Já utilizando duas caixas e dois splitters 1 para 8, nós temos um consumo de drop de 480 metros. Então, eu acho que ficou claro para vocês que o consumo de drop ele vai estar diretamente relacionado à taxa de penetração escolhida e à abrangência, né, da minha célula. Esse slide mostra para vocês as fórmulas utilizadas anteriormente, mas para várias taxas de penetrações que eventualmente vocês podem escolher. Tá bem? Bom, em termos de custo, vamos verificar o que vale mais a pena em termos de custo. Em termos de custo, eu tinha na primeira situação com 100% de penetração, 16 atendimentos, onde eu gastaria só 480 metros de drop, eu tenho uma CTO, um splitter 1 para 16 e os 480 metros de drop. É claro que aqui eu não estou considerando o custo com conectores, eu não estou considerando o custo com o NU, com o PTO, porque são materiais que eu vou ter em comum. E aqui eu só estou querendo mostrar para vocês a diferença entre essas duas topologias. Muito bem, o custo de uma CTO, sendo por volta de R$260, um splitter 1 para 16, 250, e mais o drop, 480 metros a 95 centavos, nós estaríamos falando que ativar esses 16 clientes nessa condição seria por volta de R$966. Nessa outra condição, onde eu gasto menos drop, mas em compensação eu utilizo duas caixas e dois splitters 1 para 8, mesmo gastando uma quantidade menor de drop, eu gasto um pouco mais para fazer os atendimentos a cliente. Então, o que deu para a gente perceber? Que para taxas de penetrações muito altas, é mais interessante a gente fazer o quê? Utilizar um splitter 1 para 16 ao invés de dois splitters 1 para 8. Agora, vamos para taxas de penetrações mais baixas, em torno de 50%. Nessa situação, eu teria, gastando com um splitter 1 para 16 e uma caixa, por volta de R$1.270. Já com duas caixas de atendimento e dois splitters de atendimento, duas caixas de atendimento, por volta de R$1.236. Vejam que agora já se alterou, eu estou gastando mais usando uma caixa do que usando duas. E isso a gente observa que essa proporção, esse custo menor com duas caixas vai ainda ficando cada vez menor se a gente pensar em penetrações ainda menores. Tá? Então, dica para vocês, se vocês forem trabalhar com taxas de penetrações aí entre 25%, 30%, 40%, como eu disse para vocês, a minha sugestão é que vocês utilizem splitter 1 para 8, ao invés de dois splitters 1 para 8, ao invés de usar um splitter 1 para 16 só. Vocês vão estar gastando, nesse caso aqui, praticamente o mesmo custo com ativação de cliente, mas se vocês observarem, as caixas de atendimento hoje, elas normalmente são para 16 atendimentos.
Então aqui nessa topologia eu teria já com todas as portas sendo utilizadas. Nessa topologia aqui, embora eu esteja gastando um pouco menos, mas praticamente a mesma coisa, eu tenho a vantagem de eu poder ter deixado fibras, reservas em cada caixa de atendimento dessa e estar aumentando a taxa de penetração, caso seja necessário, com a implantação do segundo splitter em cada uma dessas caixas. Muito bem, terminando ainda a respeito de drop, eu queria falar com vocês o seguinte. De uma forma geral, sempre tentem posicionar a minha caixa de atendimento no centro da minha célula. Tá? Na média, seria o ponto onde eu estaria gastando menos drop para ativar os meus clientes. E aproveitem, se vocês tiverem a possibilidade, tiverem posse disponíveis para uma esquina, eu também acho interessante, vocês vão estar tendo uma abrangência maior de clientes com o menor consumo de drop. Né? Então, sempre que vocês puderem aproveitar as esquinas de um lado para o outro, a minha sugestão é, façam isso, sem problema nenhum. Bom, seguindo no projeto, o que eu disse para vocês o próximo passo, definam os meus lotes, as minhas células de atendimento. Cada quadradinho colorido agora significa 4 quadras daquelas que eu tinha anteriormente, no início do meu projeto. Cada quadrinha dessa equivalia a 12 casas, eu tinha 12 casas na quadra. Então, cada lote meu ficou com 48 casas, ou seja, cada lote desse tem uma abrangência de 48 casas. Cada lote desse vai ganhar uma CTO, vai ganhar uma caixa de atendimento. Então, à medida que eu faço todo o loteamento da minha área de cobertura, e aqui eu tive 30 lotes, eu já tenho de antemão, logo no início do projeto, qual vai ser a necessidade de caixas de atendimento que eu vou precisar para o projeto. Então, para esse projetinho, nós vamos precisar de 30 caixas de atendimento, né? 30 lotes. Ou seja, aqui cada bolinha agora dessa branca diz respeito a uma caixa de atendimento. Eu posicionei no centro de cada lote. E vejam que interessante, uma vez que nós fazemos dessa forma, qualquer cliente, né, dentro da minha área de cobertura, vamos imaginar um cliente nessa posição onde está o mouse, eu já sei que eu vou atender pelo splitter da posição L13. Se eu tiver um cliente nessa região, eu já sei que o splitter que vai atender ele é da região L11. Ou seja, quando a gente implantar esse projeto, o nosso instalador ele sai da empresa para ativar um cliente já sabendo de qual splitter ele vai puxar o cabo drop do cliente. Não tem mais essa história porque o instalador sai e o próprio instalador define o que é mais fácil para ele fazer. Não, eu já tenho todos os pontos projetados logo no início do projeto. E como eu disse para vocês, definam bem a área de cobertura. Né? A área de cobertura, vamos lembrar que foi obtida através de um estudo de mercado. Ou seja, se vocês começarem a não respeitar a área de cobertura da célula e começar a atender clientes que não dizem respeito a uma célula, vocês vão poder depois ter ou splitters com portas faltando, ou então outros splitters com portas sobrando. Tá? E é isso que a gente quer evitar. Muito bem, o próximo passo já diz respeito à banda alocada. E aí a gente, para definir banda alocada, precisa lembrar que hoje em dia é muito comum a gente falar só de vender velocidades de internet, velocidades de 5 MB, 10 MB, 20 MB, etc. Mas nós temos que pensar que uma rede de fibra ótica ela deve ser planejada para 20 anos. E a gente tem que pensar que em 20 anos essa rede deve estar preparada também para a eventualidade de canais de IPTV. Canais de IPTV que consomem uma banda muito grande por canal, podendo chegar aí de 8 a 12 megas para uma transmissão de canal HD. Essa tabela mostra aqui um exemplo
de um usuário que tenha 5 megas de internet na casa dele, que ele esteja realmente consumindo 5 megas, tá certo, pessoal? Isso aqui não quer dizer o plano que eu vendo para ele, mas é o consumo dele realmente de 5 megas, mais um pouquinho de telefonia, que a gente pode até desprezar, que ele tenha 2 canais na casa dele em definição normal e mais um canal de HD. Esse usuário ele estaria me consumindo em torno de 16 MB. Já um usuário premium, que me consome 10 MB de internet, que ele tem 2 canais de definição normal na casa dele e mais 2 canais com definições em HD, esse meu cliente estaria consumindo por volta de 30 MB. Veja, pessoal, nós estamos falando novamente aqui de consumo e não de plano, né? Eu estou frisando o que é consumo porque quando a gente estabelece a velocidade de uma porta, a gente sabe qual é a velocidade que essa porta pode oferecer no total, né? Mas a gente sabe que, como os usuários não usam essa banda ao mesmo tempo, a gente pode usar um fator multiplicador aí para definir quantas vezes o usuário pode utilizar a sua banda local, em termos de venda de planos. O que eu quero dizer é o seguinte, normalmente, para a gente ser bem conservador, nós conseguimos vender 10 vezes a banda disponível de uma porta. É o mesmo cálculo que vocês podem fazer comparando quantos megas vocês têm vendido no provedor de vocês, dividido por quantos megas vocês têm comprado. Vocês vão ver que vocês têm muito mais megas vendidos do que megas comprados. Essa proporção dá em torno de 10, 15, 20 vezes, dependendo de como está aí o link de vocês, né? Muito bem. A partir daí, a gente define então o nosso splitter de distribuição. Vejam, se eu estou querendo deixar minha rede preparada, essas contas aqui valem para o EPON, tá? Eu gostaria que vocês frisassem aqui no caso o EPON. 1 GB da porta dividido por 64 atendimentos, eu tenho 16 MB alocado, que é justamente essa condição aqui. Se eu quiser deixar minha rede preparada também para essa condição, eu teria que dividir o meu EPON ou para 32, ou então já pensar no GPON. Eu diria que a escolha mais acertada hoje em dia seria já a gente ir para o GPON. Mas nesse projeto aqui, ainda eu utilizei EPON e eu defini, né, que eu quero deixar preparada a minha rede para um usuário de 30 MB de consumo. Então eu vou dividir a minha porta EPON por 32 atendimentos. Ora, veja, se eu já fiz a minha divisão no splitter de atendimento com 8 atendimentos e vou dividir a minha porta por 32, eu vou usar um splitter de distribuição agora com 4 divisões. Agora, eu preciso pensar que não é neste momento que eu vou estar oferecendo planos que consumam 30 MB. Um plano para conseguir consumir 30 MB realmente real vai ser um plano de 300 MB, de 400 MB. Se eu não estou vendendo isso antes, eu posso pensar em aproveitar melhor a porta usando um splitter 1:2 e aí depois utilizar 2 fibras que vão ser responsáveis por 2 a mais, mas compartilhando a mesma porta da ULT. Veja, nessa situação eu consigo economizar o número de portas, e quando eu precisar de mais banda, eu vou ativar outra porta da ULT, mas eu não preciso de forma nenhuma mexer em mais nada na minha rede. Qualquer manobra que eu vou fazer aqui dentro da central. Tá? E uma outra dica que eu vou passar para vocês desde agora. Cada splitter de distribuição corresponde ao início de um ramal. Um ramal é o seu splitter de distribuição mais as suas caixas de atendimento.
Veja que aqui eu tenho exemplificado 2 ramais e 2 fibras precisam chegar na central. Essas 2 fibras, não necessariamente 2 cabos, elas podem ser 2 fibras dentro do mesmo cabo. Mas 2 ramais mostrados aqui, 2 fibras na central. Quando eu tiro o splitter 1:2 para entregar mais banda alocada para a minha rede, eu continuo com 2 ramais e com 2 fibras chegando na central. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: para cada ramal, eu preciso de uma fibra chegando na central. Essa dica, gente, é para a gente poder dimensionar o nosso cabo principal. Quantas fibras eu preciso no cabo principal? Bom, se a gente souber quantas caixas de distribuição, quantos splitters de distribuição nós vamos ter, a gente sabe dimensionar o nosso cabo principal. Mas lembre-se, uma fibra na central para cada ramal. Tá bem? Bom, já pensando no finalmente aqui, o próximo passo então é posicionar as minhas caixas de distribuição. Eu já defini, por conta da banda alocada que eu queria, o meu splitter 1:4. Então agora veja que cada caixinha dessa aqui, vermelhinha, vai ser um splitter 1:4. Ou seja, a cada 4 caixas de atendimento eu tenho uma caixa de distribuição. Mais 4 caixas de atendimento, uma caixa de distribuição. E assim sucessivamente. Vejam que eu fiquei com 8 caixas de atendimento, 8 ramais, 8... Desculpa, eu falei caixas de atendimento, não. 8 caixas de distribuição, 8 splitters de distribuição, 8 ramais. Caixas de atendimento são as branquinhas, nós temos 30, né? Como nós já falamos anteriormente. Muito bem, agora nós já temos todas as caixas de atendimento posicionadas em função da taxa de penetração escolhida. Nós já temos todas as caixas de distribuição escolhidas. Agora está na hora de pensar por onde passar o nosso cabo. Por onde passar o cabo? Bom, o primeiro cabo que nós vamos pensar vai ser o cabo que vai interligar as nossas caixas de atendimento com as nossas caixas de distribuição. Caixa de atendimento com caixa de distribuição. Então, esse tracinho vermelho que apareceu aqui para vocês dizem respeito a cabinhos que a gente chama de cabos de distribuição. Liga a caixa de distribuição às caixas de atendimento. E veja que, uma vez que as caixas estão posicionadas, eu já posso também dimensionar a quantidade de fibra que eu preciso ter nesse cabo. Vejam, se eu quero um splitter de atendimento nessa caixa, eu preciso chegar com uma fibra. Se eu quero deixar a possibilidade de expandir essa caixa e ter 2 splitters, eu preciso chegar com 2 fibras nesse cabo, né? Então, com isso, a gente já consegue dimensionar também quantas fibras a gente precisa no cabo e já pensar também em fibras reservas para ampliação da rede, né? Esses círculozinhos aqui amarelos dizem respeito a nada mais que caixinhas para derivação da fibra. Eu sair daqui dessa caixa, por exemplo, com o cabo com 2 fibras, e aqui eu vou emendar um cabinho de uma fibra para lá, um cabinho de uma fibra aqui para baixo. Tá bem? Bom, e finalmente, o nosso backbone. Então, o que o nosso backbone precisa fazer agora? Sair da central, que ainda está aqui embaixo do desenho, sair da central e ir passando por dos pontos de distribuição. Em cada ponto desse de distribuição, uma fibra do cabo vai ser emendada no splitter de distribuição, e as fibras do splitter de distribuição vão ser distribuídas pelos cabinhos vermelhos para as caixas de atendimento. O cabo segue para o próximo ramal, deixa mais uma fibra que vai ser emendada no próximo splitter de distribuição. E assim sucessivamente até que a gente tenha todas as nossas caixas de distribuição, todos os nossos splitters de distribuição devidamente alimentados por uma fibra. Lembre-se, aqui eu tenho 8 caixas de distribuição, 8 splitters de distribuição, 8 ramais, 8 fibras nesse cabo.
Se eu precisar, ou se eu imaginar que eu quero deixar fibras reservas para fazer ampliação, eu precisaria mais fibras nesse cabo. Tá bem? Bom, todo o projeto, gente, também nós precisamos ter muita atenção com quantos dBs a gente está inserindo de perda. Para isso, uma ferramenta que eu costumo orientar o pessoal a fazer nos treinamentos, né, nos treinamentos de projeto, é utilizar o diagrama unifilar. O diagrama unifilar, ele mostra para a gente, de uma forma bem clara, quais são as perdas que um sinal vai ter, desde a saída da ULT até a minha casa do cliente. Passando por conectores, passando por emenda, passando por splitters e pela própria fibra ótica. Cada elemento desse tem uma perda associada, que está marcado nessa tabelinha aqui. Essas perdas aqui, pessoal, são perdas que a gente adota como valores práticos, tá? Para projeto. Para projeto, a gente costuma usar sempre pior caso de perda. Eventualmente, quando vocês forem medir uma rede de vocês vão encontrar valores menores do que estão especificados na tabela. O que não é nenhum problema, né? Então, o problema seria se a gente tivesse feito o projeto com perdas menores do que a gente vai encontrar no dia a dia. Tá? Então, chequem o diagrama unifilar, verifiquem quantos dBs a gente tem na nossa topologia e verifiquem se os equipamentos que nós estamos utilizando ou que nós vamos utilizar, OLT e ONU, eles suportam essa perda que vocês estão projetando. Hoje, para vocês terem uma ideia, os equipamentos normalmente GPON, que tenham lasers classe B+, eles têm um orçamento de potência que a gente chama por volta aí de 28,5, 29 dBs. Essa seria a perda que nós podemos inserir entre esses equipamentos. E essa perda seria o quê? Seria justamente a soma das emendas, a soma dos conectores, splitters e fibra ótica. A minha sugestão sempre é: não gastem todos os dBs que vocês têm disponíveis na planta externa de vocês. Por quê? Porque principalmente o laser da ULT e das ONUs se degradam ao longo do tempo. Então vocês podem eventualmente ter problemas no futuro caso vocês não tenham deixado uma margem de segurança para poder trabalhar. Uma margem de segurança que eu acho interessante é que seja de pelo menos 3 dB. Tá? Então, fazendo só um exemplo, caso vocês tenham um equipamento que saiba que a sensibilidade do equipamento seja de menos 28 dBm, eu vou fazer o meu projeto para que a potência, na pior das hipóteses, chegue com menos 25 dBm e não menos 28, porque senão, embora fosse funcionar no primeiro momento, eu poderia ter problemas de principalmente taxa de erro no futuro. Tá? Então, essa é um ponto muito importante que vocês precisam observar para que vocês não façam uma splittagem muito alta na rua sem depois comprometer o projeto de vocês. Como outra sugestão, eu sempre digo para o pessoal o seguinte: mantenha o nível de splittagem na rua em 64 divisões. Esse projetinho foi feito com 32 só divisões, porque nós utilizamos o EPON e queríamos uma banda locada muito alta. Utilizando o GPON, a gente consegue fazer a splittagem na rua 1:8 e 1:8 tranquilamente, e a gente encontra já hoje equipamentos que possibilitam uma splittagem de porta de 128 atendimentos. Mesmo assim, a minha sugestão é: façam a splittagem na rua por 64 e, para vocês aproveitarem melhor a porta, coloquem um splitter 1:2 dentro da central. Isso faz com que vocês, se precisarem depois de alguns dBs a mais por algum caso,
vocês possam ter da onde tirar sem estar mexendo na rede. Tá bem? Bom, gente, para a gente refletir então a respeito de tudo que a gente falou, comecem pelo começo, né? Então, por mais óbvio que isso possa parecer, a gente precisa ter em mente o que a gente quer fazer, qual é a área que a gente quer cobrir. Lembre-se, sem cliente sua rede não vai dar retorno nunca. Então vocês precisam de cliente, vocês precisam projetar a rede de vocês pensando na quantidade de clientes que vocês podem depois atender na rede, né? Depois, mapeiem toda a área de cobertura, façam aquelas pequenas células de atendimento. A partir das células de atendimento, o projeto vai fluir como uma brincadeirinha de criança. Vocês vão ver. Outra coisa que eu sempre costumo falar para o pessoal nos treinamentos. DBs, pessoal, vale ouro, economiza DB. Ou seja, não gaste todos os DBs de vocês na planta externa. Façam como eu disse para vocês. Na rua, faz 1:8 e 1:8. Quer dividir a porta da ULT por mais clientes? Coloca o splitter 1:2 na central e a porta vai estar sendo dividida por 128. Mas não gaste todos os DBs na rua. Tá? Deixe uma poupança, uma margem de segurança maior dentro da central se a gente precisar. Outra coisa super importante, pessoal. Fibra no cabo nunca é demais. Para eu pensar em crescer a minha rede, para eu pensar em como eu posso atender mais clientes, eu preciso ter deixado fibra reservas no cabo. Muito frequentemente eu vejo o pessoal se arrependendo de ter colocado o cabo com poucas fibras na sua rede. Por quê? Porque imaginou uma rede pequenininha, alguma coisa muito simples, e quando percebeu precisava crescer e não tinha fibra no cabo. E aí a conclusão foi passar outro cabo e gastar com a instalação desse cabo todo o dinheiro que ele já tinha gasto. Então cuidado com isso, tá, pessoal? Outra coisa, drop, pessoal. O cabo drop é o que mais custa para a gente depois ativar um cliente. Ou seja, tome muito cuidado com isso, porque em FTTH 60% dos custos que a gente tem no projeto é com ativação de cliente. Tá? Então, assim, procurem deixar as caixas de atendimento o mais próximo possível dos clientes de vocês. Claro, isso vai ter a ver também com taxa de penetração. Mas eu diria para vocês o seguinte, como máximo, não deixe os clientes, não façam as suas áreas de atendimento com clientes com mais de 100 metros de drop. Tá? Vocês vão estar gastando muito com o drop e vocês vão estar matando eventualmente a lucratividade do teu projeto. É claro que existem exceções. Se o seu cliente pagar bastante para vocês numa ativação, isso não vai ser problema. Mas se essa não for a realidade, a preocupação com o consumo do drop tem que ser bastante grande. Tá bem? Então, finalmente, vamos pensar na taxa de penetração, porque isso é que vai determinar o tamanho do nosso projeto. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Eu queria deixar com vocês aí o endereço da minha página no Facebook. Por aqui vocês têm condições de estar conversando comigo, de estar tirando alguma dúvida a respeito dessa apresentação ou de algum outro tema. Então eu convido vocês a acessarem a página, a curtir para acompanhar e a estar fazendo as perguntas que vocês precisarem, tendo necessidade. Tá? É através dessa página também que eu vou estar publicando os treinamentos que eu realizo Brasil afora, as palestras que eu realizo Brasil afora e também sempre novos materiais que eu vou produzindo, eu também vou postando nessa página. Então, convido vocês a curtirem para estar acompanhando todo esse material que eu vou disponibilizando para vocês.
Ok, pessoal, eu gostaria de agradecer bastante a participação de todos, né? Para falar a verdade para vocês, foi a primeira vez que fiz uma palestra online. Espero que tenha podido esclarecer as dúvidas de vocês. Não consigo estar olhando nos olhos de cada um de vocês para ver se vocês entenderam, se me acompanharam, tiveram dúvida ou não. Mas, novamente, tá? Se vocês precisarem de algum esclarecimento, eu estou à disposição de todos vocês. Aí estão os meus contatos. Tá bem? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.